No universo das artes marciais, o brilho dos lutadores geralmente domina os holofotes. Eles são os protagonistas das grandes noites, os heróis que fãs celebram e cujas histórias emocionam milhões. No entanto, o MMA não é apenas sobre quem está dentro do octógono. Nos bastidores e ao redor da arena, existe uma equipe inteira de profissionais cuja dedicação mantém o esporte funcionando com justiça, segurança e ordem. Entre eles, os árbitros desempenham um papel fundamental, sendo os guardiões das regras e os responsáveis por proteger a integridade dos combates e, mais importante, a saúde dos atletas. Mas quem será que são esses árbitros? Eles já foram lutadores do UFC? Já vai se inscrevendo no canal e deixando o like para você saber mais sobre eles nesse vídeo. Qual é o papel do árbitro no UFC? No UFC, o papel de árbitro é crucial para garantir a segurança dos lutadores e a integridade do combate, observando cada golpe e movimento, sempre pronta para intervir quando necessário. Mais do que simplesmente declarar um vencedor, cabe a ela assegurar que as regras sejam seguidas, proteger os atletas de danos excessivos e mediar os confrontos de forma justa. Desde interromper combates em momentos críticos até aplicar penalidades por golpes ilegais, as decisões precisam ser rápidas, precisas e imparciais. Alcançar essa posição exige anos de experiência, prática e conhecimento técnico. Muitos iniciam a jornada como praticantes ou competidores de artes marciais, o que os ajuda a entender a dinâmica de uma luta. O caminho inclui treinamentos específicos nas regras unificadas do MMA, participação em cursos especializados e a obtenção de licenças em locais que regulamentam o esporte. Antes de chegar ao UFC, é comum acumular experiência em eventos menores, o que desenvolve a habilidade de tomar decisões sob pressão e lidar com situações intensas. A função de árbitro também traz desafios significativos. É necessário agir com confiança em momentos de tensão extrema, sabendo que cada decisão será avaliada por fãs, treinadores e os próprios lutadores. Além disso, a responsabilidade de proteger os atletas enquanto permite que a luta siga no limite exige equilíbrio e discernimento. Profissionais como Herbie Dean e Mark Goddard são exemplos de quem se destacou nesse papel, ajudando a moldar o esporte e tornando-se referência em suas atuações. Embora muitas vezes não recebam o reconhecimento devido, esses mediadores são essenciais para o MMA. Sua presença garante que as lutas aconteçam de forma organizada, segura e justa, protegendo os atletas e preservando o espírito do esporte dentro do octógono. Agora vamos lá para você conhecer um pouco mais da história de alguns dos principais árbitros do UFC. Árbitro Herbie Dean. Herbie Dean é um dos árbitros mais respeitados e reconhecidos do mundo das artes marciais mistas, MMA, conhecido por sua presença firme e decisões rápidas no octógono. Nascido em 30 de setembro de 1970 em Pasadena, Califórnia, Herbie cresceu em um ambiente que valorizava o trabalho duro, mas sua infância foi marcada por desafios financeiros. Ele teve uma criação humilde, mas desde jovem mostrou interesse em esportes e combate, o que acabaria moldando sua carreira no futuro. Antes de se tornar árbitro, Herb teve sua própria experiência como lutador. Ele treinou em artes marciais desde cedo, especialmente em disciplinas como jiu-jitsu, brasileiro e kickboxing. Sua paixão pelo esporte o levou a competir profissionalmente no MMA. Herb lutou 5 vezes entre 2001 e 2007, conquistando vitórias e aprendendo sobre o funcionamento interno do esporte. Essa vivência como lutador deu a ele uma compreensão única das dinâmicas de uma luta e da importância de proteger os atletas, algo que se tornaria fundamental em sua carreira como árbitro. A transição para a arbitragem começou de forma natural. Durante seus anos como lutador,
Herb foi convidado a atuar como árbitro em eventos menores de MMA. Ele rapidamente se destacou pela maneira como conduzia as lutas, garantindo tanto a segurança dos atletas quanto a fluidez dos combates. Sua reputação cresceu e ele foi chamado para arbitrar em organizações maiores, incluindo o UFC, onde sua habilidade e imparcialidade se tornaram reconhecidas mundialmente. Ao longo dos anos, Herb Dean consolidou sua posição como uma figura essencial no MMA. Ele foi responsável por arbitrar algumas das lutas mais emblemáticas da história do esporte, como Anderson Silva, John Jones, Khabib Nurmagomedov e Georges St-Pierre. Sua abordagem profissional, combinada com sua capacidade de tomar decisões difíceis sob pressão, fez dele uma referência no esporte. Além de seu trabalho no octógono, Herb é ativo fora dele, contribuindo para o crescimento do MMA. Ele dá palestras, treina novos árbitros e promove a conscientização sobre a importância da segurança no esporte. Hoje, Herb Dean é muito mais do que um árbitro. Ele é um símbolo de excelência e respeito dentro do mundo das artes marciais mistas. O árbitro Mike Beltran. Mike Beltran é uma figura marcante no UFC, conhecido por sua presença imponente, sua barba característica e sua postura firme como árbitro. Antes de assumir o papel que o tornaria famoso no mundo das artes marciais mistas, Mike teve uma trajetória como lutador. Ele começou sua jornada no esporte treinando disciplinas como jiu-jitsu brasileiro, muay thai e boxe, participando de competições locais na Califórnia. Apesar de sua carreira como atleta não ter sido longa ou amplamente conhecida, ela foi suficiente para que ele entendesse os desafios enfrentados por quem entra no octógono, o que influenciaria diretamente sua atuação como árbitro. Após se afastar das competições, Mike decidiu continuar no mundo do MMA de outra forma. Ele começou a trabalhar como árbitro em eventos menores, onde rapidamente se destacou por sua capacidade de manter o controle das lutas e tomar decisões precisas e imparciais. Seu conhecimento técnico, aliado à experiência como ex-lutador, garantiu que ele compreendesse as nuances do esporte. Com o tempo, sua reputação cresceu e ele passou a atuar em eventos de maior porte, até se tornar um árbitro regular em organizações renomadas, incluindo o UFC. Seu estilo característico, sua atenção aos detalhes e seu respeito pelos lutadores o consolidaram como um dos árbitros mais confiáveis do esporte. Além disso, sua presença marcante e sua barba icônica fizeram dele uma figura inesquecível, tanto para os fãs quanto para os atletas. Mike Beltran não é apenas um árbitro, ele é um exemplo de como a paixão pelo MMA pode se transformar em uma carreira de sucesso fora do octógono. Keith Peterson. Keith Peterson é um dos árbitros mais respeitados do MMA, conhecido por sua abordagem séria e sua presença discreta, mas eficaz no octógono. Antes de assumir o papel de árbitro, Keith teve uma longa história com artes marciais, praticando wrestling desde jovem e, mais tarde, mergulhando no mundo do MMA quando o esporte ainda estava ganhando popularidade. Ele também treinou boxe e jiu-jitsu, adquirindo uma compreensão profunda das dinâmicas de luta. Embora nunca tenha competido profissionalmente, sua experiência como praticante deu a ele uma base sólida para interpretar o que acontece em uma luta, compreendendo os riscos e as estratégias dos lutadores. A transição de Keith para a arbitragem foi natural, já que ele buscava uma forma de se manter próximo ao esporte sem competir diretamente. Uma de suas marcas registradas como árbitro é sua neutralidade e a consistência em suas intervenções, o que lhe rendeu a confiança de organizações maiores e de lutadores de elite. Keith, eventualmente, chegou ao UFC, onde se tornou conhecido não apenas por sua competência técnica, mas também por sua seriedade.
Árbitro Mark Goddard. Mark Goddard, um dos árbitros mais respeitados e reconhecidos no mundo das artes marciais mistas, nasceu na Escócia, mas foi em Birmingham, Inglaterra, que sua paixão pelo esporte começou a ganhar forma. Desde jovem, ele demonstrava afinidade com atividades físicas e esportes de combate, o que o levou a trilhar uma carreira no esporte como lutador antes de se tornar árbitro. Sua jornada no esporte começou como atleta, competindo em uma época em que o MMA ainda estava se consolidando como modalidade global. Com um cartel profissional de 7 vitórias, 6 derrotas e um empate, Goddard acumulou experiência direta no octógono, enfrentando adversidades e aprendendo na prática sobre as nuances de uma luta. Apesar de sua dedicação como competidor, Goddard decidiu encerrar sua carreira como lutador para buscar outras formas de contribuir para o esporte que tanto amava. Essa transição não foi um abandono, mas uma evolução. Ele enxergou na arbitragem uma maneira de usar seu conhecimento técnico e sua experiência para impactar positivamente o MMA, ajudando a manter a segurança dos lutadores e a integridade das lutas. Sua experiência como ex-lutador lhe deu uma vantagem inegável. Ele sabia como os atletas pensavam, o que sentiam em momentos de pressão e como identificar sinais sutis de perigo durante um combate. Com o tempo, sua postura firme, decisões precisas e comprometimento com a segurança dos lutadores começaram a chamar a atenção de promotores e organizações maiores. O reconhecimento veio com a oportunidade de arbitrar em eventos do UFC, a maior organização de MMA do mundo. No octógono mais famoso do planeta, Goddard se destacou rapidamente, sendo escalado para lutas de altíssimo nível, incluindo disputas por cinturão e confrontos entre grandes nomes do esporte. Sua habilidade em tomar decisões rápidas e justas, sob extrema pressão, o consolidou como uma figura de autoridade dentro do MMA. Para ele, a arbitragem é uma responsabilidade que vai além de aplicar regras. É uma forma de proteger os atletas e garantir que o MMA seja praticado com respeito, segurança e justiça. Goddard enfrentou desafios ao longo de sua carreira, incluindo críticas e decisões polêmicas que são inevitáveis em um esporte tão dinâmico. No entanto, ele sempre se manteve firme em sua ética profissional, priorizando a integridade do esporte e a segurança dos lutadores acima de tudo. Esses profissionais, assim como muitos outros que atuam em organizações menores ou regionais, desempenham papéis essenciais no MMA. Eles garantem que as lutas sejam conduzidas dentro das regras, protegem os atletas e ajudam a preservar a integridade do esporte. Mas e você? O que acha sobre esses árbitros? Comente a sua opinião aqui abaixo do vídeo para sabermos quais desses árbitros você acha que é mais profissional e exato nas lutas. Pedimos que deixe o seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!